Pessoal, nós vamos falar agora sobre os canivetes suíços. Bom, um canivete suíço, hoje em dia, esse termo, canivete suíço, ele é usado para designar qualquer tipo de canivete que possua mais de uma lâmina, ok? Então, você viu um canivetinho lá com duas lâminas, o termo que a maioria das pessoas no mundo inteiro usa para chamar esse tipo de canivete é suíço. Apesar de que a palavra canivete suíço, esse termo, foi cunhado mesmo pelos soldados americanos depois da Segunda Guerra Mundial, porque eles não conseguiam pronunciar o nome em alemão para esses canivetes. Então eles passaram a chamar canivete do exército suíço. E esse é o nome pelo qual esse tipo de ferramenta hoje em dia é conhecido aí na maior parte do mundo. O exército suíço queria um canivete que pudesse ajudar os soldados deles a desmontar o rifle que eles usavam na época, que era o SRM 1889. E esse rifle precisava de uma chave de fenda para você poder desmontar e limpar, enfim, dar manutenção na arma. O que eles fizeram? Contrataram duas empresas, a primeira em 1889, que mais tarde veio a se chamar Victorinox, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, para começar a produção desse canivete. E o modelo desse primeiro canivete suíço era o modelo 1890. O primeiro canivete mesmo desse modelo foi produzido em 1891, ok? Acho que a empresa foi contratada em 1889, mas o primeiro modelo só foi feito em 91, mas o modelo se chama 1890. Depois, em 1893, uma outra empresa que também mudou o nome, mais tarde veio a se chamar Wenger, começou a produção desse mesmo canivete, com esse mesmo modelo 1890. Então, a princípio, você tinha duas empresas suíças produzindo esse canivete, que seria a Victorinox, que não chamava Victorinox no começo, e a Wenger, que também não chamava Wenger no começo. Essas duas empresas produziam canivete. Parece que a Soligen alemã, durante uma época, chegou a produzir esse canivete também, mas as únicas empresas que continuaram na produção desse canivete foram a Victorinox e a Wenger. Se eu não me engano, em 2005, acho que 2005 ou 2008, eu não estou bem certo, a Victorinox acabou comprando a Wenger. E hoje em dia as duas empresas continuam, a Wenger mantém a linha de produção, eles continuam com os produtos diferenciados no mercado, mas as duas empresas hoje na verdade são uma só. A Victorinox então detém todos os direitos de produção em cima dos produtos da Wenger. O nome Victorinox surgiu quando o dono da empresa que fornecia esses canivetes para o exército suíço resolveu mudar o nome da empresa fazendo uma homenagem para a mãe dele, que chamava Vitória. Então, em 1909, a empresa passou a chamar Vitória. Depois, em 1829, quando os canivetes passaram a ser produzidos com aço inox, ele fez a junção de Vitória mais o inox por causa do aço e passou a ser chamado então Victorinox, ok? Ou Victorinox, na verdade a pronúncia vai variar um pouco aí. Mas só para vocês entenderem o que aconteceu em termos da mudança de nome aí da empresa. Esse primeiro modelo de canivete, então, 1890, as únicas ferramentas que ele possuía eram uma lâmina, ok? Uma chave de fenda, obviamente, para abrir o rifle. Tinha um escariador, que é uma ponta de metal, tipo um punção, e um abridor de latas. Era só isso, ele tinha 4 ferramentas. Por quê? Porque o sistema de mola que esse canivete usava era mais simples, não havia como você colocar muito mais coisa nele. O que o dono da Victorinox fez em 1896 foi criar um mecanismo que permitia então você colocar lâminas e ferramentas nos dois lados do canivete. Ok? Igual vocês estão vendo aqui. Isso aí, obviamente, aumentou muito mais a opção de lâminas e ferramentas que um canivetinho desse aqui poderia levar. Isso aí, sem dúvida, deu uma melhorada muito grande aí no design geral desse canivete. Primeira vez que eu vi um canivete suíço foi num shopping center aqui de BH, no BH Shopping, logo no começo dos anos 80, 83, 84, uma tabacaria dessas caras que tinham lá, e eu ficava só babando, né, obviamente, na vitrine, olhando um canivete desse, porque naquela época eu jamais teria condições de comprar um canivete daquele, meus pais jamais me dariam uma lâmina daquela.
O primeiro canivete que eu tive mesmo foi mais ou menos nessa época mesmo, 84, mas era um canivetinho desses, pica-fumo, simples, que se achava em qualquer tabacaria dessas aí, mas que para mim já era algo muito importante. Eu me sentia muito preparado para enfrentar as aventuras que eu vivia na minha cabeça, né, garoto, assim, com o canivetinho. Aquilo ali para mim já era uma grande ferramenta. E na época não tinha internet, a gente não tinha essas coisas que tem hoje, então eu lia muito livro, literatura infanto-juvenil, sobre esse tipo de aventura, Ilha Perdida, essas coisas assim. Então eu queria ter aquele tipo de equipamento que o pessoal tinha, e o canivete era o mais próximo que eu poderia chegar disso. E eu fiquei muito feliz. Então a partir dessa época eu comecei a levar um canivete comigo. Deve ter sido o quê? 83, 84 mais ou menos. Em 1986, para quem viveu os anos 80 aí, vocês devem lembrar do MacGyver. Foi então quando os canivetes suíços ficaram populares aí para a maioria das pessoas. E daí então algumas lojas passaram a importar uns canivetes chineses que eram suíços, né, porque tinham várias ferramentas, mas não eram feitos na Suíça. Eram canivetes chineses que imitavam o modelo suíço, e eu consegui em 1986 comprar um canivetinho desse suíço, chinês, com essas ferramentas todas, e aí sim eu fiquei feliz da vida. Agora eu tinha um canivete do MacGyver, tinha um canivete desse, né? Ele era um modelo, até na época interessante, tinha serra, tinha as duas lâminas, abridor de lata, essas coisas, né? Garrafa, chave fenda, essas coisas que os canivetes geralmente têm mesmo, mas era obviamente a qualidade não era tão boa quanto um canivete Victorinox ou Wenger. Um detalhe que eu gostaria de mencionar também é que só a Victorinox e a Wenger tem a autorização para usar a cruz, ok? E esse emblema da Suíça no cabo. Os outros canivetes, os chineses principalmente, eles vão ter coisas que lembram uma cruz. Às vezes é uma cruz, mas com a ponta fina, não é aquela cruz parece a cruz do primeiro socorro, às vezes é mais como se fosse uma estrela, enfim. Mas os únicos canivetes que têm realmente autorização e podem oficialmente usar a cruz suíça são os da marca Victorinox e Wenger. Já o meu primeiro canivete suíço mesmo, eu comprei em 93 e era um modelo um pouco mais simples. Ele tinha as duas lâminas, tinha o abridor de lata, tinha a chave de fenda e aquela, acho que o saca-rolha e o escariador lá atrás. Esse eu comprei em 93 e eu tive esse canivete durante muito tempo. Eu passei de presente para um brother meu e já tem um tempinho também, e obviamente depois disso eu tornei a comprar um outro canivete. O canivete que eu uso hoje em dia é o canivete, na verdade eu uso dois canivetes suíços, ok? Hoje em dia. Eu uso como peça do dia a dia, eu uso um canivete Climber, é um canivete bastante interessante. E quando eu estou no mato, eu uso um canivete Huntsman. O Climber e o Huntsman, eles são praticamente a mesma coisa. A única diferença é que o Huntsman vai ter uma serra. E para o mato, eu acho uma boa ideia ter uma serra no canivete, porque ajuda bastante para abrir entalho, para cortar gravetinho, para fazer armadilha, para fazer um fogo por fricção. É muito útil essa serra do Huntsman. Mas para a cidade, para o dia a dia, eu uso mesmo o Climber, ok? Eu vou mostrar para vocês aí agora mais ou menos quais são as ferramentas, o que ele tem, para que serve, e o Huntsman também, só para vocês terem uma ideia. É esse canivete aqui, ok? Ele vai apresentar a lâmina maior, a lâmina menor. Desse lado aqui ele tem a chave de fenda e o abridor de garrafa. Desse lado ele tem uma chave de fenda que pode ser usada como uma chave de fenda Phillips também, e o abridor de lata. Ele ainda apresenta uma tesourinha aqui, ó, muito boa. Eu gosto bastante dessa tesoura do canivete suíço, ok? Aqui atrás ele vai apresentar um saca-rolha. Dentro desse saca-rolha tem uma chave de fenda que fica enroscada nele por um cabinho de plástico. Depois eu vou ver se eu consigo tirar aqui para mostrar para vocês. Uma chave de fenda pequenininha, ela vem aqui dentro. Essa chave de fenda é vendida
separadamente, mas custa acho que uns R$2. Ok? E como eu uso óculos, às vezes o parafusinho do óculos costuma sair. Essa chave de fenda é muito boa para poder ajustar esse parafuso pequenininho, esse tipo de coisa assim. Ela fica presa aqui dentro numa boa, só enroscar ela para dentro do próprio saca-rolha. Esse canivete, o Climber, ele ainda apresenta uma ferramenta aqui que eu não sei muito bem qual que é o uso dela não, é um gancho. Então, ele tem esse gancho aqui, ó. Okay? Na descrição do canivete fala que é para carregar pacote com barbante. Antigamente os pacotes vinham presos em barbante, aí você podia levar dessa forma. Mas sinceramente eu não vejo menor utilidade para isso. Essa aqui é uma ferramenta completamente inútil, para falar a verdade para vocês. Eu nunca usei esse gancho aqui, eu acho que possivelmente nunca vou usar também. O que eu gosto de usar no saca-rolha, é um detalhe que faltou falar, é a pontinha dele para desfazer nó. Às vezes tem um nó que está apertado, está difícil, em vez de meter o dente lá e tentar desfazer, eu pego a ponta do saca-rolha e puxo para desfazer esse nó. Então isso é vamos dizer assim, uma utilidade extra, uma função extra que pode ser desempenhada pelo saca-rolha, além de, obviamente, tirar a rolha. E a outra ferramenta que realmente tem um uso muito bom, e eu já usei várias vezes, e vale a pena ter essa ferramenta aqui mesmo, é o escariador. É o escariador, é a punção, ok? Que é na verdade como se fosse uma agulha de metal, ok? Tem um furo aqui no meio, o pessoal fala que você pode usar isso aqui para costurar com isso, apesar de que eu nunca usei esse escariador, esse punção aqui para costurar couro nem nada, mas pode ser feito também. Esse aqui é um modelo Climber. Obviamente, quase todos esses canivetes vão apresentar ainda uma pinça, ok? Que ficam presas aqui no cabo, e um palito de dente também, que é bastante útil. Existe um detalhezinho que todos esses canivetes vão possuir, é um compartimento aqui dentro. Eu acho que vocês não vão conseguir perceber isso, mas na seção do saca-rolha, vocês vão observar que tem um furinho pequenininho aqui dentro. Esse furinho pode ser colocado um alfinete. Eu tenho esse alfinete no outro canivete, no Huntsman. No Climber eu não tenho ele aqui não. Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então você coloca esse alfinete aqui dentro. É um outro compartimento também que tem para se colocar essas ferramentas aqui dentro do canivete. Para o canivete Huntsman, eu comprei essa bainha de couro da Victorinox também, ok? Tem o logo deles estampado aqui na frente, não sei se dá para perceber aí. E o Huntsman vem aqui dentro. O Huntsman tem tudo que o Climber tem, ok? Tem as duas lâminas, tem a tesoura, tem a chave de fenda, tem o abridor de lata, garrafa, tem tudo aqui atrás, as mesmas ferramentas, e tem também essa serra aqui, ó. Como eu já havia falado para vocês, no marco é um instrumento, é uma lâmina que vale a pena ter, vale a pena carregar. Já usei várias vezes para abrir entalhe, em ferramenta, em prancha de fogo, nesse tipo de coisa, cortar galho para fazer uma armadilha ou outra. Então, como eu já havia dito, uma serra é um item desejável para se ter num canivete quando você estiver no mato. Na cidade, realmente, eu não vejo muito uso para uma serrinha dessa.